A estrela de Hollywood, James Peterson, achava que sua fama o tornava intocável, até que um pequeno ato de crueldade contra um garçom esforçado chamou a atenção de Denzel Washington. O que o lendário ator fez em seguida abalaria James profundamente e mudaria as vidas de todos para sempre. Antes de irmos à história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. James Peterson tinha tudo o que um homem poderia desejar. Aos 45 anos, era uma das maiores estrelas de Hollywood, com uma mansão em Beverly Hills e mais dinheiro do que poderia gastar em 3 vidas. Mas naquela quinta-feira à noite no LeBlanc, o restaurante mais exclusivo de Los Angeles, ele mostrou a todos que tipo de homem realmente era. Tommy Martinez só tentava sobreviver. Aos 24 anos, trabalhava em 2 empregos para ajudar sua mãe doente com as contas médicas. Ser garçom no LeBlanc era uma bênção. As gorjetas eram boas e, às vezes, os clientes famosos eram ainda mais generosos. Ele trabalhava ali há 6 meses e até aquela noite tudo tinha corrido bem. Marcus Washington não planejava se envolver nos problemas dos outros naquela noite. O ator veterano estava desfrutando de um jantar tranquilo sozinho, algo que raramente conseguia fazer nos dias de hoje. Mas quando ouviu a confusão da mesa ao lado, não conseguiu simplesmente ficar sentado sem fazer nada. Começou com um copo d'água. As mãos de Tommy tremiam. Ele havia feito horas extras a semana toda, e sua mãe acabara de ligar para dizer que os resultados de seus últimos exames não eram bons. O copo tombou, derramando água no casaco de grife de $5.000 de James Peterson. Você está brincando comigo? James pulou da cadeira, o rosto ficando vermelho de raiva. Olha o que você fez com meu casaco. Você sabe quanto isso custa? Tommy começou a se desculpar imediatamente. Me desculpe, senhor. Por favor, deixe-me ajudar a limpar isso. Limpar? Você não pode se dar ao luxo de limpar este casaco. Você provavelmente ganha menos em um mês do que custa este casaco. James estava gritando agora, e todos no restaurante estavam olhando. O rosto de Tommy ficou pálido. Ele sentia lágrimas se formando em seus olhos, mas as conteve. Ele não podia perder o emprego. Sua mãe precisava de seus remédios. Eu disse que sinto muito, senhor. Por favor, eu pagarei pela limpeza. Pagará? Com que dinheiro? James riu, mas não foi uma risada gentil. Você não é nada além de um inútil. Chega. A voz não era alta, mas ecoou pelo restaurante como um trovão. Marcus Washington levantou-se de sua mesa, seus olhos fixos em James Peterson. Jovem, Marcus disse a Tommy, você poderia me trazer outro copo d'água? E tome seu tempo. Não, apressa. Tommy assentiu agradecido e apressou-se para a cozinha. Marcus voltou sua atenção para James. Você se sente importante agora? Sai, Marcus perguntou, sua voz calma, mas firme. Se sente poderoso, fazendo um jovem chorar por um acidente? James tentou minimizar a situação. Vamos, Marcus, você sabe como é. Essas pessoas precisam aprender. Essas pessoas? Marcus aproximou-se. Você quer dizer americanos trabalhadores tentando ganhar a vida honestamente? Porque, do meu ponto de vista, aquele jovem demonstrou mais caráter nos últimos 5 minutos do que você em toda a sua carreira. O restaurante estava silencioso agora. Todos estavam observando, mas Marcus não se importava. Ele havia visto muitas pessoas como James Peterson em seus 40 anos em Hollywood. Pessoas que achavam que o dinheiro as tornava superiores aos outros. Há 20 anos eu também era garçom, continuou Marcus. E deixe-me dizer algo. Eu aprendi mais sobre ser homem carregando pratos e limpando mesas do que fazendo filmes. Mas você não saberia nada sobre isso, não é, James? Você nasceu de berço de ouro. O rosto de James estava ficando cada vez mais vermelho. Você não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente, Marcus o interrompeu. Sei que você acabou de mostrar a todos neste restaurante exatamente quem você é. E não é alguém que eu gostaria de conhecer. Tommy voltou com a água de Marcus, suas mãos ainda tremendo levemente. Marcus se virou para ele com um sorriso caloroso. Obrigado, filho. Qual seu nome? Tommy, senhor. Tommy Martinez. Bem, Tommy Martinez, meu amigo, aqui lhe deve um pedido de desculpas. Não é, James? James olhou em volta do restaurante. Todos o encaravam, esperando.
Ele podia sentir sua reputação ruindo a cada segundo de silêncio. Eu sinto muito, ele finalmente murmurou. Por quê? Marcus perguntou. James cerrou os dentes. Por ter gritado com você, foi só um casaco. Marcus assentiu. Depois se voltou para Tommy. Como está sua mãe, filho? Não pude deixar de ouvir antes. Algo sobre resultados de exames? Os olhos de Tommy se arregalaram de surpresa. Ela tem câncer, senhor. Os tratamentos são caros, mas... Me dê as informações do médico de sua mãe antes de eu ir embora, disse Marcus. E não se preocupe com esse incidente do casaco. O Sr. Peterson aqui fará uma doação generosa ao fundo médico de sua mãe. Não é, James? Não era realmente uma pergunta. James Peterson, a poderosa estrela de cinema, havia sido completamente superado. Ele tirou seu cheque com mãos trêmulas. Naquela noite, tudo mudou. Não apenas para Tommy e sua mãe, mas também para James Peterson. Às vezes é preciso um espelho segurado por alguém que você respeita para ver quem você realmente se tornou. E às vezes, as maiores estrelas podem nos ensinar as menores e mais importantes lições sobre ser humano. O incidente no Leblanc teria consequências que nenhum deles poderia prever. Era apenas o começo de uma história que mudaria as vidas de todos para sempre. Na manhã seguinte ao incidente no Leblanc, James Peterson acordou com uma forte dor de cabeça e 3 chamadas perdidas de seu agente. A história já havia se espalhado por Hollywood como um incêndio. Todos estavam falando sobre como Marcus Washington o havia colocado em seu lugar. Mas James tinha problemas maiores do que apenas má publicidade. Naquela manhã, sua esposa Sandra finalmente decidiu que havia chegado ao limite. Eu vi o vídeo, James, disse Sandra, mostrando seu telefone. Alguém havia gravado tudo e postado online. Você humilhou aquele pobre menino na frente de todos. Eu nem te reconheço mais. James tentou se defender. Era só um casaco, querida. Eu pedi desculpas. Só porque o Marcus te obrigou. A voz de Sandra rachou de emoção. O homem com quem me casei há 20 anos nunca teria tratado ninguém daquele jeito. O que aconteceu com você? A verdade era que James sabia exatamente o que havia acontecido. O sucesso o havia mudado, pouco a pouco, ano após ano. Cada filme de sucesso, cada $1 milhão, havia alimentado seu ego até que ele não conseguia mais vê-lo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Tommy Martinez sentava-se na sala de espera do hospital enquanto sua mãe fazia o tratamento. O cheque que James Peterson havia escrito cobriria 6 meses de seus cuidados. Era uma bênção, mas Tommy se sentia desconfortável com a forma como havia acontecido. Você deve se orgulhar, filho, disse sua mãe quando ele explicou tudo. Você manteve sua dignidade mesmo quando aquele homem tentou tirá-la. Isso vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. Marcus Washington também não havia terminado com a situação. Ele havia pensado em Tommy a noite toda, sobre quantas outras pessoas jovens em Hollywood estavam lutando como ele. Na manhã seguinte, ele fez algumas ligações. Eu quero começar uma fundação, disse ele a seu advogado. Algo para ajudar os trabalhadores da indústria do entretenimento. Não apenas atores. Quero dizer os garçons, os limpadores, todas as pessoas que mantêm esta cidade funcionando. Mas havia algo mais incomodando Marcus, algo que ele ainda não havia contado a ninguém. A verdadeira razão pela qual ele estava jantando sozinho no Leblanc. Naquela noite era que ele acabara de receber más notícias de seu médico. As dores de cabeça que ele vinha tendo não eram apenas estresse. Eles haviam encontrado algo em seu último exame. O agente de James Peterson, Mike, convocou uma reunião de emergência para discutir o controle de danos. Isso é ruim, James. Muito ruim, disse Mike andando pela sala de seu escritório. Seu novo filme estreia em 3 meses. Precisamos consertar sua imagem rapidamente. Então conserte, James retrucou. É para isso que eu te pago. Mike parou de andar e olhou para seu cliente com firmeza. Não, James. Desta vez você precisa se consertar. Naquele instante, o telefone de James vibrou. Era uma mensagem de Sandra. Vou ficar na casa da minha irmã por um tempo. Preciso de tempo para pensar. Pela primeira vez em anos, James Peterson, a poderosa estrela de cinema,
Sentiu-se verdadeiramente sozinho. Naquela tarde, Tommy ficou surpreso ao ver Marcus Washington entrar novamente no LeBlanc. Mas Marcus não estava lá para comer. Ele tinha uma proposta. Estou começando uma fundação, disse Marcus a Tommy, para ajudar as pessoas na indústria que estão lutando. Quero que você me ajude a administrá-la. Tommy ficou chocado. Eu? Mas eu não sei nada sobre administrar uma fundação. Marcus sorriu. Você sabe como é precisar de ajuda. Isso é mais importante do que qualquer diploma de administração. O que ninguém sabia era que Sandra Peterson também havia ido ao LeBlanc naquele dia. Ela havia observado tudo de uma mesa discreta em um canto. Depois que Marcus saiu, ela se aproximou de Tommy. Quero me desculpar pelo meu marido, disse ela. Já preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Tommy ficou confuso. Com o quê? Sandra respirou fundo. Quero lembrar James de quem ele costumava ser, antes de toda essa fama e dinheiro o mudarem. E acho que você pode ser a chave para fazer isso. Enquanto isso, James estava sentado sozinho em sua mansão, olhando fotos antigas. Fotos de quando ele estava apenas começando, quando ele e Sandra eram jovens e apaixonados, quando o sucesso era apenas um sonho. Em uma foto, ele estava trabalhando como garçom, algo que ele tentara muito esquecer. Seu telefone tocou. Era Marcus Washington. Precisamos conversar, disse Marcus, não sobre o que aconteceu na noite passada, sobre algo mais importante. O que poderia ser mais importante? James perguntou amargamente. Vida ou morte, respondeu Marcus. Preciso te contar algo, e então preciso da sua ajuda. Você vai ouvir? O sol se punha sobre Los Angeles, lançando longas sombras pelas janelas do LeBlanc. Tommy estava terminando seu turno, pensando em tudo o que havia acontecido. O tratamento de sua mãe, a oferta de Marcus, o estranho pedido de Sandra. Ele não fazia ideia de que estava no centro de uma história que estava prestes a mudar a vida de todos. E em sua mansão, James Peterson estava prestes a aprender que, às vezes, o maior papel de sua vida não é aquele que você interpreta na tela. É aquele que você interpreta na vida dos outros. Marcus Washington sentou-se no consultório de seu médico, ouvindo palavras que nunca pensou ouvir. 6 meses, talvez 1 ano com tratamento. O tumor cerebral era agressivo. Não havia nada que eles pudessem fazer além de tentar comprar algum tempo. Mas alguém sabe? Perguntou o médico. Ainda não, respondeu Marcus. Mas preciso contar a eles em breve. Tenho coisas que preciso colocar em ordem. Do outro lado da cidade, James Peterson estava tendo a pior reunião de sua carreira. Os números de teste de seu novo filme eram terríveis. A plateia odiou seu personagem, um empresário arrogante que aprende humildade. Eles disseram que parecia muito real. Eles estão comparando com o que aconteceu no LeBlanc, explicou Mike, seu agente. Ninguém acredita na mudança de coração do seu personagem. Eles acham que você é exatamente como ele na vida real. James desabou em sua cadeira. O que eu devo fazer? Você precisa provar que eles estão errados, disse Mike. E não apenas para as câmeras. De verdade desta vez. Enquanto isso, Tommy Martinez estava jantando com Sandra Peterson em um pequeno restaurante. Nada como o LeBlanc. Sandra havia trazido fotos antigas de James de quando eles se conheceram. Vê isso? Ela apontou para uma foto de James, jovem com uniforme de garçom. Este foi o primeiro emprego dele em Los Angeles. Ele estava tão orgulhoso disso. Ele costumava dizer que o trabalho honesto era melhor do que esmolas. Tommy olhou para a foto surpreso. Ele era garçom? Por 3 anos, Sandra assentiu. Foi assim que nos conhecemos. Eu era cliente do restaurante dele. Ele era diferente naquela época. Gentil, humilde, sempre ajudando os outros. O que o mudou? Sandra enxugou uma lágrima. O sucesso. Mas não de uma vez. Foi lento, como veneno. Cada grande filme, cada prêmio. Ele começou a acreditar no que todos diziam sobre ele, que ele era melhor do que as pessoas comuns. Naquela mesma noite, James apareceu na casa de Marcus. Marcus o chamou para conversar sobre algo importante. Eu estou morrendo, James, disse Marcus sem rodeios. Tumor cerebral. Os médicos dizem que tenho talvez 1 ano.
James ficou sentado em choque. Deve haver algo que eles possam fazer. Não. Ah, mas não foi por isso que te chamei aqui. Marcos inclinou-se para a frente. Preciso da sua ajuda com algo importante. Algo que pode te ajudar a se reencontrar também. Ele contou a James sobre a fundação que estava criando. Quero ajudar. Pessoas na indústria que estão lutando. Mas preciso de alguém influente para ajudar a fazer isso acontecer. Alguém que se lembre como é estar dos dois lados. James sentiu a garganta se apertar. Dos dois lados? Não finja de desentendido, James. Eu sei que você já foi garçom. Eu estava lá, lembra? Naquele restaurante italiano na Sunset. Os olhos de James se arregalaram. Era você, Marcos assentiu. Você serviu minha mesa na noite em que ganhei meu primeiro Oscar. Você ficou tão animado por mim. Disse que esperava ser ator também um dia. Você era um bom rapaz naquela época. James se lembrou claramente daquela noite. Ele havia se inspirado tanto pelo sucesso de Marcos quanto por sua gentileza. Como ele havia esquecido tudo isso? No hospital, Tommy estava visitando sua mãe quando viu um rosto familiar. Marcus Washington, saindo do setor de oncologia. Seus olhos se encontraram e Tommy subitamente entendeu. Há quanto tempo você sabe? Perguntou Tommy. Há alguns meses, admitiu Marcus. É por isso que estou com tanta pressa com a fundação. Preciso saber que ela vai ajudar as pessoas depois que eu me for. De volta ao restaurante, Sandra estava mostrando mais fotos a Tommy quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de James. Eu me lembro de quem eu costumava ser. Eu quero ser aquele homem novamente. Por favor, volte para casa. Sandra começou a chorar. Ele já disse isso antes. Como eu sei que é verdade desta vez? Tommy pensou por um momento. Talvez possamos ajudá-lo a provar isso. No Leblanc, o gerente estava lidando com uma crise. 3 garçons haviam chamado de falta e o restaurante estava lotado. Então, para sua surpresa, James Peterson entrou. Eu ouvi dizer que vocês estão com falta de pessoal, disse James. Eu gostaria de ajudar. O gerente o encarou. Você quer servir mesas? James assentiu. Eu costumava ser bom nisso e preciso me lembrar como era. Ninguém sabia que Sandra já estava lá sentada em sua mesa de canto habitual. Ela observou enquanto seu marido vestia um avental e começava a atender pedidos, exatamente como havia feito 20 anos atrás. E em seu escritório, Marcus Washington estava fazendo planos. Ele sabia que seu tempo era curto, mas talvez fosse exatamente o que James precisava, uma chance de ajudar outra pessoa antes que fosse tarde demais. O sol se punha sobre Los Angeles novamente, mas desta vez algo era diferente. A mudança estava no ar. Uma mudança real, do tipo que vem de encarar verdades difíceis e escolher ser melhor. No hospital, a mãe de Tommy estava ficando mais forte. No restaurante, James estava se lembrando do que significava servir aos outros. E em sua casa, Marcos estava escrevendo cartas, coisas que ele precisava que as pessoas soubessem depois que ele se fosse. Às vezes, as maiores mudanças vêm dos menores momentos, e às vezes é preciso perder tudo para lembrar quem você realmente é. A notícia se espalhou rapidamente por Hollywood de que James Peterson, a famosa estrela de cinema, estava servindo mesas no Leblanc. Algumas pessoas foram apenas para ver se era verdade. Eles o encontraram lá, com camisa branca e avental preto, servindo pratos e enchendo copos d'água como se nunca tivesse parado de fazê-lo. Sua mesa está pronta, senhora, disse James a uma cliente idosa uma noite, puxando sua cadeira. Mulher o olhou surpresa. Eu te conheço, ela disse. Você costumava trabalhar no Giuseppe's há 20 anos. Você sempre se lembrava de como eu gostava do meu café. Os olhos de James ficaram marejados. 2 açúcares, um creme servido em uma xícara quente. Ela sorriu. Você era um menino tão doce naquela época. Eu me perguntei o que aconteceu com você. Eu me perdi, admitiu James, mas estou tentando me encontrar novamente. Sandra vinha, observando de sua mesa de canto habitual todas as noites. Ela viu como James tratava as pessoas agora, com gentileza, com respeito. Não era apenas para efeito. Algo estava realmente mudando nele.
Enquanto isso, a condição de Marcus estava piorando. As dores de cabeça eram mais frequentes e, às vezes, ele tinha dificuldade em se lembrar das coisas. Mas ele estava determinado a começar sua fundação antes que fosse tarde demais. Precisamos oficializar isso, disse ele a Tommy durante uma reunião em sua casa. Eu já organizei o financiamento. 5 milhões meus e... Ele sorriu. Outros 5 de James Peterson. Os olhos de Tommy se arregalaram. 10 milhões de dólares? Para começar, Marcus assentiu. Mas dinheiro não é suficiente. Precisamos de pessoas que se importem. É aí que você entra. Naquele instante, Marcus teve outra dor de cabeça. Foi ruim dessa vez. Ele quase caiu ao tentar levantar. Tommy teve que ajudá-lo até o sofá. Eu deveria chamar uma ambulância, disse Tommy, preocupado. Não. Marcus agarrou seu braço. Ainda não. Há mais algo que preciso te contar primeiro. No LeBlanc, James estava terminando seu turno quando Mike, seu agente, entrou correndo. Você está tentando arruinar sua carreira, exigiu Mike. O TMZ está publicando histórias sobre você servindo mesas. Sua imagem? Minha imagem é exatamente o porquê de eu estar fazendo isso. James o interrompeu. Eu esqueci quem eu... Era Mike. Esqueci o que significa trabalhar duro, servir aos outros. Esqueci como é se orgulhar de um dia de trabalho honesto. Mas seu filme vai ter sucesso ou fracassar com base em se as pessoas acreditam que posso mudar, disse James. E eu não posso esperar que eles acreditem se eu não provar isso. Naquela noite, a mãe de Tommy recebeu notícias inesperadas em seu exame médico. O tratamento estava funcionando melhor do que qualquer um esperava. Seu câncer estava em remissão. É um milagre, disse ela a Tommy, chorando lágrimas de alegria. Não, mãe, disse Tommy, segurando sua mão. É o que acontece quando pessoas boas se ajudam. Mas enquanto uma vida estava sendo salva, outra estava se esvaindo. Marcus desmaiou durante uma reunião com seus advogados. Eles o levaram às pressas para o hospital, mas todos sabiam que o tempo estava acabando. James e Sandra estavam jantando em casa, sua primeira refeição juntos desde que ela voltou a morar com ele, quando receberam a ligação sobre Marcus. Precisamos ir, disse James, já pegando suas chaves. Ele estava lá para mim quando eu precisava de alguém para me mostrar o caminho. Preciso estar lá para ele agora. No hospital, eles encontraram Tommy já lá, sentado do lado de fora do quarto de Marcus. Lá dentro, os médicos estavam fazendo exames, mas seus rostos contavam a história. Não demoraria muito agora. Ele queria me contar algo mais cedo, disse Tommy. Mas a dor de cabeça ficou muito forte. Ele nunca conseguiu terminar. James colocou uma mão no ombro de Tommy. Seja o que for, vamos descobrir juntos. Sandra observou seu marido confortando Tommy, viu a preocupação genuína em seus olhos. Este era o homem com quem ela havia se casado. Ele estivera lá o tempo todo, apenas enterrado sob anos de orgulho e sucesso. O médico saiu do quarto de Marcus. Ele está pedindo por todos vocês. Lá dentro, Marcus estava deitado na cama, parecendo menor do que qualquer um jamais o vira. Mas seus olhos estavam claros, e ele sorriu quando os viu. Bom, disse ele fracamente, vocês estão todos aqui. Tem algo que vocês precisam saber. Ele pegou uma pasta em sua mesa de cabeceira. Dentro havia papéis, documentos legais, fotos antigas e uma carta que mudaria tudo. Tommy, disse Marcus, há uma razão pela qual eu estava no LeBlanc naquela noite. Uma razão pela qual eu te escolhi para ajudar com a fundação. Essa carta explicará tudo. Tommy pegou o envelope com as mãos trêmulas. Enquanto lia a carta, seu rosto passou por uma série de emoções. Choque, confusão e finalmente compreensão. A verdade que Marcus estava escondendo os conectaria de maneiras que nenhum deles poderia ter imaginado. E isso provaria que, às vezes, as famílias que escolhemos são tão importantes quanto aquelas em que nascemos. As mãos de Tommy tremiam enquanto ele lia a carta de Marcus. As palavras se embaçaram em suas lágrimas, mas seu significado era claro. 25 anos atrás, Marcus teve um relacionamento com uma jovem garçonete no restaurante Giuseppe's. Eles se apaixonaram, mas Marcus já era uma estrela em ascensão, e seu agente o convenceu de que um escândalo arruinaria sua carreira.
A garçonete desapareceu, nunca dizendo a Marcus que estava grávida. Essa garçonete era a mãe de Tommy. Descobri há 6 meses, disse Marcus de sua cama de hospital. Quando vi a foto de sua mãe nos registros do hospital durante meu próprio tratamento. Soube na hora. Você é a minha cara na sua idade. James e Sandra ficaram em silêncio, entendendo agora por que Marcus estava tão envolvido na vida de Tommy. Por que você não nos contou antes? Perguntou Tommy, sua voz quebrando. Eu queria ter certeza de que tudo estava no lugar primeiro, respondeu Marcus. A fundação, seu futuro, o tratamento de sua mãe. Eu precisava saber que vocês dois seriam cuidados. Naquele instante, a mãe de Tommy, Maria, entrou na sala. Ela veio para seu exame médico regular sem saber que Marcus estava lá. Quando ela o viu, parou em seus rastros. Marcus, ela sussurrou. Olá, Maria, ele disse suavemente. Sinto muito que tenha demorado tanto para consertar as coisas. James assistiu a essa reunião com lágrimas nos olhos. Todos os seus problemas com sua carreira, sua imagem, seu orgulho, eles pareciam tão pequenos agora. Ele pensou em todo o tempo que havia perdido, tentando ser alguém que ele não era. A fundação, continuou Marcus, sua voz ficando mais fraca, é para vocês dois. Tommy, você vai administrá-la com a ajuda de James. Ajude outras famílias, como a nossa. Pessoas que trabalham duro, mas precisam de um pouco de apoio para realizar seus sonhos. Sandra apertou a mão de James. Ela podia ver em seus olhos que ele entendia o que precisava fazer. Eu farei mais do que ajudar, disse James, dando um passo à frente. Eu vou parar de atuar. Todos se viraram para olhá-lo surpresos. A fundação precisa de alguém que se lembre como é lutar, continuou James. Alguém que conheça os dois lados de Hollywood. Vou trabalhar com Tommy em tempo integral. É hora de eu fazer algo que realmente importe. Marcus sorriu. Esse é o James Peterson, que eu me lembro do Giuseppes. Nas próximas horas, todos ficaram no quarto de Marcus, compartilhando histórias e memórias. Maria contou a Tommy sobre seu romance com Marcus, como eles eram jovens e apaixonados. Marcus contou a ele sobre seus arrependimentos e como encontrar. Tommy lhe dera a chance de consertar as coisas. Quando o sol começou a se pôr, a respiração de Marcus ficou mais ofegante. O médico disse que não demoraria muito agora. Tommy, chamou Marcus fracamente. Eu estou aqui, pai. Foi a primeira vez que ele disse essa palavra e os olhos de Marcus se encheram de lágrimas. Eu talvez não tenha estado lá para seus primeiros 24 anos, disse Marcus, mas eu coloquei uma vida inteira de amor nesses últimos 6 meses. Lembre-se disso. James falou, sua voz rouca de emoção. Eu prometo a você, Marcus, eu cuidarei deles, dos dois. Eu sei que você vai. Marcus sorriu. Você encontrou seu caminho de volta para quem você realmente é. É tudo o que eu sempre quis para qualquer um de nós. Maria pegou a mão de Marcus e Tommy segurou a outra. Sandra e James estavam ao pé da cama, com os braços um ao redor do outro. Minha família, sussurrou Marcus. Todos juntos finalmente. Essas foram suas últimas palavras. 1 mês depois, a Fundação Marcus Washington abriu suas portas. A imprensa estava lá, mas não para cobrir um escândalo. Eles vieram ver James Peterson, ex-astro de Hollywood, trabalhando ao lado de seu novo sócio e amigo, Tommy Martinez Washington. O primeiro ato da fundação foi comprar o restaurante Giuseppes, onde James e Marcus começaram como garçons, onde Maria e Marcus se apaixonaram e onde sonhos foram gerados. Eles o transformaram em um restaurante de treinamento, dando aos jovens a chance de aprender e ganhar enquanto perseguiam seus próprios sonhos. Todas as sextas-feiras à noite, você pode encontrá-los lá, James e Sandra, Tommy e Maria, e uma nova geração de sonhadores. Eles sentam-se em uma mesa especial no canto, onde uma foto de Marcus está pendurada na parede. Às vezes, James veste um avental e serve mesas, apenas para se lembrar de onde ele veio. E se você olhar com atenção, poderá ver um pouco de Marcus no sorriso de Tommy, na maneira como ele trata todos que passam por aquelas portas com gentileza e respeito. Porque no final das contas, foi isso que Marcus ensinou a todos eles,
que a verdadeira grandeza não se trata de fama, dinheiro ou poder. É sobre como você trata os outros, especialmente quando você acha que ninguém está olhando. Esse é o preço real do orgulho e a verdadeira medida da redenção. Fim.